Paz, meu amigo, minha amiga, sou o pastor Nilmar Costa, pastor da amada família Batista Candelária em Candeias PE. Bem-vindo a mais um episódio do E aí, pastor, o que a Bíblia diz? E a pergunta de hoje é uma pergunta que muito interessa a você. A pergunta é: Jesus promete dar para a gente qualquer coisa que a gente pedir a Ele com muita fé? Essa pergunta é com base no esclarecimento que precisa ser feito a respeito da afirmação de Jesus em Marcos 11, versos 23 e 24, e que é mal interpretada por muita gente, onde ele diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Perceba que a primeira impressão que a gente tem é que Deus é uma espécie de gênio, como o do filme do Aladim, a quem a gente pode fazer qualquer pedido e daí Deus estala os dedos e a gente vê o nosso pedido materializado bem diante dos nossos olhos no segundo seguinte. Mas não é assim que funciona. Francamente falando, me sobe um frio na espinha quando eu penso que o cristianismo parece estar se transformando numa espécie de versão modificada do famigerado e herético movimento Nova Era. Ou melhor dizendo, será que o cristianismo contemporâneo, ou pior, será que mesmo dentro da cristandade histórica, em alguns casos, é claro, não todo mundo, a fé na oração está se tornando algo como a crença da nova era na astrologia, ou a confissão positiva e tão popularizada lei da atração, ensinada pelo livro O Segredo, que encontrou um lugar secreto nas estantes de tantos cristãos? Um livro que defende a tese de que basta visualizar o que você quiser no seu pensamento, e quanto maior for o seu poder de concentração nesta coisa, ela vai se manifestar na sua vida. Mas infelizmente esta síndrome preocupante não vem de hoje. Ela começou a se formular e ganhar força nos anos 70, a partir do chamado Jesus Movement, o movimento de Jesus. Esse movimento, apesar do nome abençoado, é claro, veio para bater como uma bola de demolição contra alguns fundamentos históricos da fé cristã, principalmente contra o atributo da soberania de Deus, porque começou a disseminar a ideia anti-intelectualista em grande parte do cristianismo ocidental de que Jesus une, enquanto a doutrina divide. Com isso, o grupo criou um antagonismo, uma dicotomia sem cabimento entre Jesus e a doutrina bíblica, uma coisa que não existe. Muito pelo contrário, examinar a doutrina é o único jeito de se chegar a Jesus. É o próprio Jesus quem nos ordena em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então eu pergunto, como Jesus poderia estar contra a própria palavra dele, meu amigo, minha amiga? Então não tenha dúvida, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, interpretada à luz do Espírito Santo em consonância com ela mesma, mais você se aproxima de Jesus e de Deus. Bom, se Jesus quis implicar que absolutamente tudo que você visualizar ou pedir com fé, você vai ter, então como explicar, por exemplo, que em 2 Coríntios 12, 8 e 9, Paulo implora de mãos juntas a Deus por 3 vezes que fosse afastado dele um espinho na carne, e Deus diz: não, Paulo, a minha graça te basta. Como explicar isso? Aqui a gente nota uma clara tensão num dado bíblico, uma vez que de um lado Jesus diz: ore com fé e você vai receber. E de outro lado você ouve Deus dizer a Paulo: não, eu não vou atender a sua oração, Paulo. Bom, a resposta para essa questão se dá no fato de que, querendo ou não, existem limitações sobre as orações que você vai ver Deus atender, evidenciadas tanto pelo contexto como em várias passagens bíblicas, além das próprias leis da natureza de Deus e do cosmos. Primeiro, o fato é que Deus não pode dar aos filhos dele simplesmente qualquer coisa que eles queiram. Há coisas que são irrefutavelmente impossíveis. Por exemplo, Deus não vai atender a oração de alguém que diz: eu quero ser Deus. Ele também não pode atender um pedido do tipo: Deus, eu sei que eu estou errado fazendo tal e tal coisa, mas será que dá para o Senhor aliviar minha barra? Dá para o Senhor fingir que não está me vendo fazer isso só dessa vez? Será que dá para o Senhor aprovar o meu erro? Não, não dá. Isso não é possível.
segundo o contexto da promessa feita por Jesus em Marcos 11, não é incondicional, e tem uma pista no texto que leva a gente a concluir isso, logo no verso seguinte, que diz: perdoai para que vosso Pai vos perdoe, mas se você não perdoar, também vosso Pai não perdoará você. Portanto, não existe base bíblica para a gente acreditar que Jesus tinha a intenção de que a gente tomasse a promessa dele ao pé da letra, e de que tudo que a gente tem que fazer é pedir, ou pior, mentalizar o que a gente quer sem nenhuma barreira e sem nenhuma condição. Não é assim. Uma regra áurea da exegese, ou para a correta interpretação bíblica, é que qualquer texto difícil da Bíblia tem que estar em harmonia total com outros textos dentro da própria palavra de Deus. E é evidente que, por alguma razão misteriosa, porém confiável e amorosa, Deus não promete curar todas as pessoas pelas quais a gente orar, ainda que a gente ore com toda a fé desse mundo. Paulo orou com fé ardente pela cura dele, e ele era o cara da fé, mas ele não foi curado. Jesus ensinou em outro momento, em João 9, quando ele encontrou um cego no meio do caminho, que não foi a falta de fé que impediu a cura desse homem ao longo dos anos, mas que ele tinha nascido cego para que nele se manifestasse as obras de Deus. Do mesmo modo, as pessoas que estão ou não sendo curadas de Covid-19 nestes dias de pandemia estão experimentando nelas as misteriosas, mas confiáveis obras de Deus, como costuma dizer o super conhecido escritor Max Lucado. Nem sempre a gente consegue entender o que Deus faz, mas a gente sempre pode confiar no coração dele. Repare também que, a despeito da habilidade dada por Deus ao apóstolo Paulo para curar pessoas, como é mostrado em Atos 28 e 9, ao que tudo indica, ele não pôde curar mais tarde Epafrodito, como é narrado em Filipenses 2, 25, e nem Trófimo, como mostra em 2 Timóteo 4 e 20. Por quê? Simples. Não foi da vontade de Deus. Vontade esta que está acima da nossa fé e do nosso dom de curar. Sem dúvida também não foi a falta de fé que fez com que Jó tivesse que encarar uma dermatite atópica terrível, da planta do pé ao topo da cabeça. E tem mais, se a fé daquele que ora é a condição final e suficiente para que o milagre aconteça, como alegam os adeptos da teologia da prosperidade, então nenhum dos mortos que Jesus ressuscitou teria voltado a viver, porque é óbvio que alguém que está morto não pode ter fé. Aplicando de forma prática, então, agora a minha resposta, eu posso dizer que, em se tratando da palavra de Deus, há muitas condições que precisam se encaixar dentro das promessas de Deus para a nossa resposta à oração. Qual a nossa parte? Primeiro, permanecer em Jesus e permitir que a palavra dele permaneça em nós, em obediência e em santidade, como Jesus nos convida a fazer em João 15, 7. Segundo, devemos pedir bem, não pedir mal, isto é, não devemos pedir de uma forma egoísta, como nos alerta Tiago 4 e 3. Terceiro, e principalmente, a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade dele, como é nos ensinado em 1 João 5,14, que diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E eu vou caminhando para o fim da minha resposta, relembrando para você uma promessa de Jesus, que vai aquecer o seu coração de um modo reconfortante, como um raio de sol das 6 da manhã. Essa promessa vai especialmente para você que está temeroso de que a resposta de Deus à sua oração possa ser frustrante. Escuta o que Jesus diz a você em Mateus 7, do verso 7 ao 11. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta, e lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Meu amigo, minha amiga, qual foi a vez em que Deus falhou com você? Ele não vai decepcionar você, ele vai te surpreender. Prove e veja que o Senhor é bom. Deus te abençoe muitíssimo.